O Luizone, Oi. aquela sessão de manhã você encerrou ela? É porque você Então, saiu, depois o Denilson entrou, só que a internet do Denilson caiu, e aí nós ficamos sem poder encerrar, porque esse era o host. Na hora que ele voltou, ele não era mais o host, aí ficou sem host. eu não encerrei, né? No YouTube, não. Aquela da de manhã, acho que tem que encerrar Não, ela, tá. senão não libera aqui, né? Não, é outra conexão. Não é o mesmo usuário, não, Aldenir. Tá aparecendo o recorde aqui, Fábio? Essa é a gravação no computador. Eu estou no YouTube, não liberou ainda não. Ele está lento, está em andamento, mas está lento. Presidente, o meu vai ser o primeiro processo de pauta? Não, vai ser o item 1. E tem um da pauta, se não me engano, é o meu. Não, Cláudio, É o 3. o seu é o 3. Ah, tá. Ok, desculpa. Então, eu vou ficar escondidinha, tá? Só me chamar, que eu tô... Ok, obrigado. Obrigada. Fazer mais uma tentativa aqui. Ok, está entrando. Tá com um probleminha para chegar lá no YouTube, senhor presidente. E aí está gravando aqui. Aí depois eu faço o upload do arquivo. Ok, então vamos iniciar. Boa tarde a todos. Estando na hora regimental, declaro aberta a presente sessão. Em apreciação, o item 1 da pauta, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1136/20, sujeito passivo Antônio Domingues da Silva Neto, solidário Oswaldir Alves da Mota. Relator, conselheiro Cláudio Henrique, substituição ao conselheiro Marcos. Representante fazendário, doutor Carlos. Consta dos nossos registros, relator, conselheiro Cláudio, que o advogado pediu desistência desse julgamento por videoconferência. Confere? Confere, senhor presidente. Tem um e-mail enviado em que ele se manifesta pela não concordância do julgamento de 3 processos, 2517, final 3364 e 5613. E o que está pautado na minha relatoria é o de final 2517. Ok. Doutor Carlos, ok? Tudo bem, nós já temos ciência desse ocorrido, tudo ok. Então, o processo, o item 1, ele fica adiado para julgamento presencial, né? Resolução aí proposta, então, pelo conselheiro relator. Ok, Cláudio? Ok, senhor presidente. Em apreciação, item 2, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1137/20, sujeito passivo Fabiano Lopes Mendonça. Relator, conselheiro Aguinaldo, em substituição ao conselheiro André, a quem eu convido para compor a mesa. Presidente, recomposição de mesa, por favor. Ok, presidente. Já estou a postos. O representante fazendário nesse processo é o conselheiro, é a doutora Adriana. Em condições, eu solicito que seja proferido o relatório, por gentileza.
Esse processo 1137/20, Fabiano Lopes Mendonça, fala-se sobre ITCD no valor de R$ 8.000, referente à doação no valor de R$ 200.000, conforme consta na declaração do imposto de renda de pessoa física do autuado, a DIRF, no exercício de 2010, referente ao calendário de 2009, devendo recolher esse imposto mais combinações legais. A infração foi atribuída ao artigo 72 e 77 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 372, 373, 376-2, C e 382 do Decreto 4.852/97. A penalidade da lei original 11.681, do artigo 89, inciso 2, a linha A, e o parágrafo da redação da Lei 13.772 de 2000. O autuado, ele foi autuado pela fiscal Lucimone Gomes. Esse auto é de Rialma. Nas folhas 3, a ordem de serviço pede que a doutora Lucimone faça esse serviço. As folhas 14, consulta do CPF. As folhas 6 a 10, vem o imposto de renda. A intimação de primeira instância, folha 11, recebido por Marco Antônio Ribeiro. As folhas 25, de 11 e 14, em 25 de 11 de 2014, que foi intimado o seito passivo. As folhas 14, a impugnação de primeira instância, aonde esse informa que fez a retificação e diz conforme cópia em anexo, só que não as vi, e pede a improcedência. As folhas 16, uma procuração para o advogado. As folhas 52, desconsideração das provas apresentadas. As folhas 81, o acordo da terceira Câmara, no qual diz o seguinte: a terceira Câmara do Conselho da Justiça Tributária, sessão realizada no dia 18 de junho de 2018, decidiu por unanimidade de votos conhecer do recurso, negar e provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Participaram os conselheiros Edson Abrão da Silva, Evandro Luiz Paulo Henrique Canedo e Davi Fernandes de Carvalho. As folhas 84, há uma intimação do auto de infração. As 87 é o termo de recebimento. E ele entra com as folhas 88, com pedido das razões da reforma, da ausência de fundamentação da decisão, remissão e decisão de primeira instância, cerceamento de direito de defesa, nulidade. As folhas é extensa a defesa deles. As folhas 111 do pedido, diante do exposto e do que consta nos autos, requer seja acolhido e provido o presente recurso ao Conselho Superior do Conselho de Administração Tributária de Goiás, tendo em vista a ausência de motivação e fundamentação da decisão, assim como desconsideração das provas apresentadas e manutenção do lançamento tributário com arrimo em presunção documental elidida, considerando nula benite o processo e determinando o arquivamento do lançamento, vez que comprovado através de retificação da DIRF, inexistência de doação apta a justificar a exigibilidade do ITCD. As folhas
114, ao termo de omissão, assinado por Ronaldo Ribeiro da Silva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Aguinaldo. Eu passo a palavra à doutora Adriane para que se manifeste no prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros. Boa tarde, Mislene. Conforme relatado, né, este auto é um ITCD que foi configurado através da declaração do imposto de renda, um valor, um saldo de R$200 mil de uma empresa, né, Triple Engenharia. Foi dada entrada no recurso de impugnação em primeira instância, onde ele faz uma retificação. Só que a retificação foi feita após a intimação e ciência, após a ciência do lançamento, que ele entrou com uma retificação. Na primeira declaração de imposto de renda, estava constando lá o valor de doação, né, com R$200 mil, e as cotas patrimoniais também no referido valor. Nessa nova retificação, ele coloca já em saldo de espécie, saldo em espécie R$200 mil. Só que ele não comprova esses valores, ele não comprova nem a origem e nem como que foi, não comprova a origem e nem tampouco se ele retificou também em 2008, porque se ele tinha saldo em 2009, ele deveria ter vindo em 2008 e antes, na primeira declaração, estava zerado, né? Em segunda instância, os conselheiros não consideraram essa retificação, justamente por ter sido após a ciência de intimação, né, após o auto de infração lavrado, e então foi considerado o auto procedente por unanimidade. Agora, em recurso a este conselho, ele não traz nenhum outro argumento. O argumento dele continua sendo essa retificação de imposto de renda. Então, assim, a Fazenda Pública considera que ele não atendeu aos pressupostos de admissibilidade do artigo 41, parágrafo 1º, né? Não trouxe nenhum documento, não trouxe nada novo, ele não comprovou qual foi a infração à legislação tributária. Então, nós somos pela inadmissibilidade do recurso. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutora Adriane. Indago aos senhores conselheiros se há necessidade de conferência. Senhor presidente, eu ia arguir a inadmissibilidade, mas eu estava esperando a doutora Adriane falar. E ela falou, e eu confirmo a inadmissibilidade do recurso, visto que o sujeito passivo, ele não prova mais nada em relação ao processo. Ok. Tem uma alegação do Gonzaga. Tem uma arguição dele de nulidade que acho que, olha, ele está arguindo a nulidade do acordo, ao meu ver. Uma arguição de nulidade aí por cerceamento de direito de defesa, salvo engano. Eu acho que ele tem isso. É isso que eu ia perguntar aqui agora. Você viu isso em qual página, doutor Cícero? Lá no pedido dele, lá na conclusão, ele fala assim, ó, ele fala, seja acolhido o presente recurso, tendo em vista a ausência de motivação e fundamentação da decisão, assim como a desconsideração das provas apresentadas e manutenção de lançamento tributário com a rima em presunção documentalmente pedida, considerando nulo ab initio. Está pedindo uma nulidade do acordo por ausência de motivação, ao meu ver. E qual que seria o caminho que nós deveríamos seguir, conselheiro Cícero? Unânime, ele não traz os pressupostos, traz aqui um pedido. Não sei se os demais conselheiros concordam comigo. Eu concordo, eu entendi isso também. Acho que tem que enfrentar a penalidade do acórdão, né? Por ausência, cerceamento ao direito de defesa. Então, a gente faz a votação primeiro da inadmissibilidade e depois passa para essa nulidade, ok? Presidente. Não, senhor presidente, aí a nulidade é preferencial.
Eu preciso de uma... Ela termina o processo. Não, pois é, mas são duas coisas diferentes. Você vai inadmitir em relação ao mérito, né? E em relação a essa nulidade do acórdão cameral, ele está trazendo agora, não é isso? Ele veio quando ele pediu no superior. Então, é uma Mas coisa que eu ele está trazendo também que ele pediu antes, quando ele foi para a Câmara também, ele pediu isso. Eu entendi isso. Não sei se eu estou certo, mas eu entendi que ele tinha pedido também quando ele pediu em segunda instância. Parece que a internet do Cícero aí caiu, né? Presidente, o senhor está me escutando? Estou te escutando. Eu queria fazer uma consideração para ter um esclarecimento. Está me ouvindo, presidente? Após... Estou te ouvindo, Cícero. Após a lavratura do AI, do auto de infração, é vedado o passivo produzir provas a seu favor? Depois da... A lavratura do AI, do auto de infração. Ele não pode produzir provas a seu favor ou é o momento adequado para ele produzir provas a seu favor? Na verdade, a Lei 16.469, doutor Emir, prevê que as provas devem ser apresentadas por ocasião da primeira vez que o sujeito passivo fala no processo, seria na impugnação. Em homenagem ao princípio da verdade material, a gente costuma aceitar, né, as provas que são trazidas durante o processo, mas o momento oportuno seria por ocasião da impugnação em primeira instância, ele trazer todas as provas. Mas pode ser que não exista aquela prova no momento, ela seja produzida depois e aí ela é aceita, normalmente. Então, eu vou ter de votar contra o relator, porque eu não estou votando ainda, estou fazendo um comentário. Porque a argumentação de que ele só fez a retificação na declaração de renda após ser notificado não procede. Porque era o momento adequado dele produzir provas. Uma das provas foi ele detectar que errou na declaração, que foi, inclusive, levantado no momento do auto de infração. Você recebeu doação. Não recebi. Está na sua declaração. Cadê? Deixa eu ver. Não está. Então, vou retificar, porque eu errei no lançamento que eu fiz da declaração. Ele produziu uma prova. Eu acho que isso tem de ser pensado pelos nobres colegas conselheiros. Não foi na verdade, no senhor está... a atitude dele. Na conferência, na verdade, conferência é questão de mérito. Sim, vamos fazer a conferência. Porque nós estamos analisando agora, a questão é um juízo de prelibação, que chama, juízo de admissibilidade. Antes de você adentrar o mérito, você passa por esse juízo de admissibilidade do recurso, né? Para verificar se o recurso cumpre os requisitos legais. Uma vez verificado que o recurso cumpre os requisitos legais, aí você adentra o mérito do processo. Ok? Sim, a minha assertiva caberia mais no momento de julgar o mérito. Isso, se for julgar o mérito, né? Obrigado. Doutor Fábio, quer falar? Não, está resolvido já. Eu já resolveu, senhor presidente. Eu quero a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor. Doutor Cícero, as folhas 69, ele pede a reforma da sentença de primeira instância, declarar improcedente o lançamento ou considerar nulo e admitir o processo. Ele realmente vem pedindo antes da segunda instância. As folhas 69. Pode ver aí no seu relatório. Eu vi, realmente ele vem. Só que agora ele pede uma outra nulidade. Agora ele está pedindo uma nulidade em função da falta de fundamentação do acordo. Eu entendi que é outro pedido de nulidade, né? O doutor Cícero está com a razão.
Ele deixa claramente, tendo em vista a ausência de motivação do acórdão, né? Da decisão, né? A gente fez isso outro dia, votar nulidade, né? Porque é um pedido novo, não fez parte do julgamento lá da Câmara, e inadmite o recurso no mérito. A gente fez isso outro dia, se não estou enganado. Fizemos isso aqui a semana passada. É isso mesmo que a gente tem feito. Por questão de ordem, aí no caso da nulidade, eu gostaria de me manifestar, então, porque eu só me manifestei pela inadmissibilidade do recurso. Ok. Doutora Adriane, por gentileza. Nesse caso, considerando que ele já havia trazido a declaração do imposto de renda, considerando que são nulos os atos, né, indicados por autoridade incompetente, não é o caso. Com erro de identificação do sujeito passivo, também não é o caso. Cerceamento ao direito de defesa. Aqui nós consideramos que não houve nenhum cerceamento. Ele foi intimado em primeira, segunda para o recurso, né? O auto foi considerado procedente. Segundo ponto, a defesa começa, né, com a sua intimação. O contraditório e a ampla defesa começa somente com a ciência, e ambos, ele teve ciência em todos os três julgamentos, né? Então, nós pedimos o afastamento da nulidade, posto que ele foi corretamente, o auto está corretamente indicado a infração, o infrator, a penalidade, houve também a possibilidade de se fazer a comprovação de que ele não houve doação, que houve realmente o pagamento, né, e não a doação, e ele não consegue comprovar justamente essa doação. E no caso aqui da declaração do imposto de renda dele, tem que lembrar que, além dele fazer essa alteração após a ciência da intimação, é que ele não comprova a origem do numerário, né, a finalidade é a integralização do capital social da empresa identificada. E ele não comprovou o numerário de R$200 mil, sendo que a renda dele era um valor bem abaixo desse. Então, assim, nós pedimos para afastar a nulidade, não há nenhuma nulidade no auto de infração. Obrigado, doutora Adriane. Mais alguém quer falar? Não havendo necessidade de conferência, eu passo a palavra ao conselheiro Aguinaldo para se manifestar sobre a admissibilidade ou não do recurso. Bom, senhor presidente, realmente me causou estranheza, porque eu já tinha visto isso. Só que essa retificação, eu acho que ela foi feita depois da intimação. Portanto, eu confirmo a inadmissibilidade. Conselheiro Cícero. Eu acompanho realmente o conselheiro Aguinaldo. Ele não trouxe aí os requisitos de admissibilidade, que é uma decisão divergente, uma prova em conteste, alguma coisa nesse sentido. Então, ao meu ver, ele não preenche os pressupostos de admissibilidade aí para conhecermos do recurso. Então, acompanho o conselheiro Aguinaldo. Conselheiro Cláudio. Relator, presidente. Fábio. Com o relator, com a fundamentação do conselheiro Cícero. Simon. Conselheiro relator, senhor presidente. Vitor. Com o relator. Andréia. Relator. Davi. Relator. M. César. Pela admissibilidade, com o relator. Virgínia. Boa tarde a todos. Com o relator, senhor presidente. Em relação à preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa do acórdão cameral, conselheiro Aguinaldo. Eu não acato. Cícero. Senhor presidente, de fato, o acórdão ele foi um pouco sucinto, mas é porque não tinha mais o que falar. A sentença singular foi bastante detalhada, analisou ponto a ponto. O sujeito passivo não trouxe nenhum fato novo depois disso, ele continuou com as mesmas alegações, e no acordo ele baseou-se na sentença singular. Concordo com os termos da sentença singular, foi sucinto, porque não precisava mais, não tinha matéria nova a ser analisada, já tinha sido bastante analisada. No meu sentido, embora o acordo tenha sido um pouco sucinto, mas ele não há aí, então,
a nulidade alegada pelo sujeito. Acompanha, então, o relator, senhor presidente. Conselheiro Cláudio. Relator, presidente. Fábio. Relator. Simão. Relator. Vitor. Correlator. Andréia. Relator. Davi. Relator. M. César. Relator. Virgínia. Com o relator. Anunciando o resultado, a primeira Câmara do Conselho Superior resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do sujeito passivo ao Conselho Superior por ausência de requisitos previstos no artigo 41, inciso 2 da Lei 16.469, e também, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa do acórdão cameral. É esse o resultado para este processo. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado, doutora Adriane. Em apreciação, o item 3 da pauta, recurso da Fazenda Pública para o Conselho Superior 1138/20, sujeito passivo Miguel Elias Neto, solidário Neide Abraão Elias, relatora conselheira Gláucia, em substituição ao conselheiro Victor, representante fazendário doutor Aldenir. Senhor presidente, questão de ordem. Eu não tenho mais nada a fazer, eu vou pedir para me retirar. Ok. Ok? Obrigado. Presidente. Sim. Eu gostaria de pedir vistas desse processo, que eu sou revisora, mas eu, se possível, eu gostaria de ouvir a representação. Fábio, nesse processo está impedido, né, Fábio? Votação de ordem, eu estou impedido, senhor presidente. Doutora Andréia, você gostaria de pedir vista? Você quer ouvir o relatório, a representação? Eu gostaria de representação. Pode ser um breve relatório, até porque eu estudei o processo, né? Mas eu gostaria de pedir vista dele. Há necessidade de relatório ou você gostaria de ouvir direto a representação? Pode ouvir direto a representação. Pode ser, doutora Glaucia? Senhor presidente, eu posso fazer um relatório sucinto também. Bom, então faz, então, para a gente, por gentileza. Ok. Consta nos autos que o sujeito passivo, Miguel Elias Neto, deixou de recolher o ITCD referente a uma doação recebida de sua mãe em 2009, no valor de R$503 mil, né, recebido de sua progenitora, a senhora Neide Abraão Elias, conforme a declaração do imposto de renda de pessoa física. Né? Então, está sendo cobrado aí o ITCD no valor de R$20.120, mais os acréscimos legais. Né? A senhora Neide, ela foi identificada também como coobrigada na condição de doadora. Para a instrução processual foram juntadas aí as declarações de imposto de renda, né, da pessoa física, né, no qual consta, na mãe, consta que foi doado, né, que houve uma doação no valor de R$503 mil, e a declaração do filho, né, que consta um recebimento de R$250 mil. Então, houve essa discrepância aí, então a fiscalização, né, está reclamando em cima desse valor, né, do valor de R$503 mil informado na declaração de imposto de renda, né, da mãe, né. Devidamente intimados, eles não compareceram em primeira instância, foi lavrado o termo de revelia. E na segunda instância, eles compareceram, né, em segunda instância, apresentando sua peça impugnatória, né, com a alegação de que houve erro na declaração do imposto de renda da mãe, né, da senhora Neide, que o valor da doação não era de R$503 mil, conforme informado, e sim de R$250 mil, né, e que tal equívoco, né, fora corrigido através da declaração retificadora, e tendo inclusive efetuado o pagamento do ITCD, né, após essa ação fiscal, desse valor, né, em cima de uma base de cálculo de R$250 mil, né. Assim, a primeira Câmara Julgadora, né, eles anexaram também, é bom até frisar isso aqui, até se for para ter alguma discussão, né, eles anexaram também uma declaração, anexou o DARE, né, 2.1, e uma declaração referente a um adiantamento de legítima, né. Nessa declaração, consta que a senhora Neide recebeu um valor indenizatório no banco,
e a título de adiantamento de legítima, ela passava a quantia de 250 mil, né, para o seu filho Miguel, que é o que está sendo, né, o sujeito passivo, né, para os outros 2 filhos a quantia de 100 mil reais, e o restante, né, na multa de 253 mil, seria depositado na conta do filho Miguel, para que esse administrasse a quantia referida, né? Filho escolhido por livre e espontânea vontade da própria, né? Essa declaração consta nas folhas 41 dos autos, né? Mas eu friso que não consta a data do reconhecimento das assinaturas, né? Feita pelo cartório. A primeira Câmara Julgadora, em 2017, em julho de 2017, por maioria de votos, né, acatou os argumentos da defesa e julgou parcialmente procedente o auto de infração, né, no valor da base de cálculo de 250 mil, conforme pleiteado aí, né, pela defesa. A Fazenda Pública, discordando da decisão cameral, ela apresentou um recurso a esse Conselho Superior, pedindo a reversão do julgado cameral, né, para que o lançamento fosse declarado inteiramente procedente. A Fazenda Pública dispõe que a decisão cameral se apoiou em declaração dos próprios acusados, né, que após serem autuados, né, os sujeitos passivos fizeram a retificadora. Entretanto, não apresentaram qualquer prova isenta para confirmar que tal doação teria ocorrido pelo valor menor, né? A Fazenda Pública suscita que é possível que seja verdade, mas que os documentos constantes nos autos não permitem atestá-la. Assim, requer a reforma da decisão cameral. Os sujeitos passivos apresentam contradita, né, dispondo que o acórdão, objeto do recurso, se apoiou na declaração retificadora entregue à Receita Federal, né, e com base na confiança depositada nessa declaração retificadora, o sujeito passivo, Miguel Elias Neto, efetuou o pagamento do ITCD, incidente sobre a doação real por ele recebida, conforme dária, postada às folhas 31. E assim, requer que seja negado provimento ao recurso fazendário e que seja mantida a decisão cameral. Então, este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora Glaucia. Passa a palavra à doutora Adriane, doutor Aldenir, no caso, né, para que se manifeste no prazo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. O som está bom, presidente? Tudo bem, te ouvindo. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras e todos que vão nos acompanhar depois no YouTube, né? Bom, o recurso da Fazenda é exatamente pela irresignação em relação a esse acordo cameral, né? Essa decisão procedeu parcialmente o valor desse imposto que foi reclamado pelo fisco, no valor que foi recolhido, né? Ou seja, em cima dessa informação dele de que a doação remontou apenas a 250 mil reais. Essa decisão, ela acatou os dados de uma declaração de imposto de renda que foi enviada depois do auto de infração. Esse auto de infração foi lavrado em 8 de outubro de 2014, ele foi intimado no dia 4 de novembro de 2014, e a declaração de imposto de renda inicial na qual o fisco se baseou o auto de infração, ela foi emitida dia 21 de abril de 2010, que é o fato gerador de 2009. E a retificadora, senhores, foi feita em abril de 2015, 10 de fevereiro de 2015. Ou seja, bem depois, né? Na declaração de imposto de renda original, a doadora, a senhora Neide, ela declara no Código 80 o valor de R$ 503 reais como doação ao seu filho Miguel Elias Neto. Com base nesse documento, dessa declaração de imposto de renda, o fisco formatou o seu lançamento, cobrando o valor do ITCD de R$ 20.120, né? Os artigos infringidos são aqueles citados no auto, penalidade 89, inciso 2º, e como solidário a doadora, né? Que nesse caso se autua o donatário e como solidário inclui o doador. Instrui o processo justamente com a declaração de imposto de renda de 2010, aquela na época do lançamento. E aí, na sua impugnação, em segunda instância, como ele foi real em primeira,
ele registra a pretensão do fisco e apresenta vários argumentos, esses que foram citados pela nobre conselheira. Ele admite que recebeu a doação, mas só no valor de R$250 mil. Segundo ele, só foi R$250 mil. E aí cita esses outros argumentos que a conselheira narrou. Eu chamo a atenção para o documento de folha 41, que o autuado trouxe para se defender, mas que praticamente vai servir de base para justamente o fisco provar de que a doação ela não foi só de R$250 mil, ela foi de R$503 mil, conforme prova a própria declaração. Ela diz o seguinte, que ela recebeu, a dona Lídia, recebeu R$703 mil de rendimentos indenizatórios recebidos do Unibanco, seguradora, sociedade anônima. E ela diz que ela vai fazer um adiantamento de legítima desse valor total para os 3 filhos. Ou seja, os R$703 mil vão ser divididos entre os 3 filhos. Ao seu Miguel Elias Neto, R$250 mil que foram creditados nessa conta que está lá na declaração de imposto de renda. 100 mil para o outro filho, que foi pago em espécie, José Maurício. O terceiro filho, Cláudio Eduardo, mais 100 mil. E cita também o número da agência e da conta. E aí, no final, ela acrescenta a seguinte informação. Lembrando que o valor total desse adiantamento é R$703 mil. O que já foi dividido foi 250 mil para o seu Miguel Elias, 100 mil José Maurício e 100 mil para Cláudio Eduardo. Aqui dá 450. E ela acrescenta que 253 mil restantes daqueles 703 mil, ela está dizendo que ela vai acreditar na conta do filho mais velho, seu Miguel Elias Neto, para fazer a administração dessa quantia. Né? A opção dessa escolha é uma escolha volitiva, que ela fez a opção pelo filho mais velho fazer a administração. Bom, senhores, esse valor aqui já está dentro desse valor do adiantamento da legítima. Entendeu? E outra, isso aqui é doação, esses 253 mil é doação. Só que esse valor aqui, em nenhum momento, nem na defesa, não foi citado. Não foi citado, só está aqui na declaração. Mas ele não menciona, só fala que foi 250 mil de doação e nem a própria decisão cameral não fez referência a esse valor. Quedou silente em relação a esse valor. Mas ele entende que esse valor de 203 mil é doação. Esse fato aqui se subsume aquela norma, aquela previsão da doação. Então, senhores, o recurso da Fazenda é justamente aqui nesse sentido. A procedência total, porque esse valor de 253 mil, ele está dentro desse adiantamento legítimo, ou seja, aquele valor de 503 mil que ela declarou, exatamente é o valor de doação que ela fez para o filho mais velho, Miguel Elias Neto. E aí ela faz a retificadora. Na retificadora feita depois, com a abstração bem depois, ela faz, nesse código 80 de doação, ela corrige o valor, coloca 250 mil. E com base nessa declaração, a retificadora fez depois, que a Câmara se apoiou, motivou a sua decisão. Por isso que a Fazenda não concordou, né, com essa decisão cameral, e depois o recurso provocou essa instância cameral superior para o novo exame, novo reexame, ancorado no princípio do duplo grau de jurisdição, no princípio da recorribilidade. Fazendo pede o reexame dessa matéria justamente para se fazer esse ajuste nessa decisão cameral. Ou seja, procedência total nesse lançamento, porque esse valor de 253 mil que a doadora fez para o filho fazer a administração dessa quantia, ela se enquadra, ela se amolda àquela hipótese legal de doação. Ou seja, esse fato econômico, ela se subsume àquela norma prevista, aquela norma genérica, que fala que doação, o conceito de doação ele é amplo, se refere a qualquer bem, valores e outras situações patrimoniais que o doador faz de forma com liberalidade para o donatário. Então, nesse termo, o recurso da Fazenda se fundamenta nesse documento. Nesse documento e na declaração de imposto inicial. São 2 documentos que vão dar suporte para essa procedência que a Fazenda está pedindo. Aquela declaração original, onde consta 503 mil e mais essa declaração que ela apresenta, sendo que ela fez o adiantamento de registro no valor de 503 mil para o Miguel Elias, igual o ato.
Esse é o recurso da Fazenda, senhores. Obrigado, doutor Aldenir. A doutora Andréia pediu vista desse processo. Para que dia que ficaria a boa vista, doutora Andréia e doutor Aldenir? Presidente, eu queria pedir vista para o dia 21 de julho, pode ser? 21 de julho. Doutor Aldenir? Pode ser. Oi? Mas, peraí, Aí, conselheira Gláucia, pode ser dia 21? Para mim, tranquilo, André. Doutor Aldenir? Doutor sem som. Sim, pode ser, pode ser. Então, fica concedida a vista para a conselheira Andréia para o dia 21 de julho de 2020. Em apreciação, o item 4 da pauta, recurso do contribuinte. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado. Convido o doutor Rafael para compor a mesa. Em apreciação, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1139/20, recorrente Valmir Marques de Oliveira, Solidário Guilherme Carmo Limitada. Relator, conselheiro André Luiz Cansado Tomé. Representante, doutor Rafael. Estando em condições, o relatório, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros, conselheiras, representante fazendário, secretária e os que nos vão ouvir pelo YouTube. Senhor presidente, esse recurso é um recurso ao Conselho Superior de decisão unânime cameral que teve origem pelo auto de infração que foi lavrado sob a acusação de que o sujeito passivo teria realizado prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros no valor de R$ 189.800 nos períodos de 2010 a 2011, aqui especifica os períodos, sem efetuar o recolhimento do imposto devido na prestação, sendo-lhe imputada a exigência de ICMS no valor de R$ 22.776, mais multa. A autoridade fiscal observou que a base de cálculo foi arbitrada nos termos do artigo 148 do CTE, acumulado com 25, inciso 1, a linha B, uma vez que os preços informados nas autorizações de viagem seriam notoriamente inferiores aos praticados no mercado considerado. Foram citados como infringidos os artigos 64 da Lei 11.651 e os 54 do anexo 8 do Decreto 4852, proposta penalidade do 71, inciso 3A, também do CTE. Identificado como solidária, a empresa Guilherme Carmo Limitada, com base no artigo 4513 do CTE, foram juntados ao auto de infração, a título de instrução, a notificação fiscal, planilha fiscal, as autorizações de viagens e outros documentos. Regularmente intimados para apresentar impugnação em primeira e segunda instância, o sujeito passivo, ou melhor, regularmente intimado para apresentar impugnação, o sujeito passivo em primeira e segunda instância foi revel e perempto. Já o solidário, a despeito de revel em primeira instância, apresentou impugnação na segunda, formulando a arguição preliminar de nulidade da peça básica, por cerceamento de direito de defesa, e alegando a falta de discriminação das notas fiscais no demonstrativo fiscal, formulou ainda a arguição de exclusão do seu nome da lide, alegando não ter cometido nenhuma infração tributária, eis que imputou a realização de transporte de passageiros a outra empresa. Requereu, na hipótese de não acolhimento das preliminares, no mérito, a improcedência do lançamento ou a realização de diligência para que fossem apurados os reais valores devidos, tendo em vista que, sob sua ótica, a autoridade fiscal, no demonstrativo fiscal, teria utilizado valores aleatórios. Questionou a multa aplicada e os consectários legais, considerando a multa, também sob sua ótica, de caráter confiscatório, pedindo a redução desses gravantes ao que considerou como patamares legais. A pedido do conselheiro relator cameral, foram juntados ao processo o anexo 2, a pauta de serviço de transporte, constante da Instrução Normativa número 53/2009, SAT, nas folhas 108 e 109. Foram juntadas também as planilhas de valores da base de cálculo e do ICMS incidente sobre as prestações.
utilizando-se a referida instrução normativa. O acórdão cameral, por unanimidade, rejeitou o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, uma vez que o conselheiro relator havia requerido a juntada ou determinada a juntada dos documentos, a instrução normativa e a planilha de valores. Rejeitou também a preliminar de nulidade de peça básica, arguida por cesseamento de direito de defesa, por entender que o auto de infração estaria devidamente instruído e complementado pelos documentos posteriormente julgados. Ainda em preliminar, rechaçou a possibilidade de exclusão do sujeito passivo da lide, tendo em vista que foi regularmente notificado a apresentar a nota fiscal modelo 7, bem como o documento que comprovaria o recolhimento do imposto sobre as prestações referentes às autorizações de viagem constantes dos autos, mas não cumpriu a notificação, o que indicaria a solidariedade prevista no artigo 45.13 do Código Tributário. Quanto ao mérito, conheceu da impugnação e, por unanimidade, julgou pelo parcial provimento para considerar procedente o lançamento sobre a base de cálculo de R$ 116.712, cujo ICMS a recolher seria no valor de R$ 14.005,44. Isso porque a acusação formulada no auto de infração é de que o sujeito passivo realizou prestação de serviço de transporte de passageiros no valor de R$ 189.800 nos períodos de 2010 e 2012, sem efetuar o recolhimento, indicando o valor de R$ 22.000. O acórdão fundamentou que a exigência fiscal estaria baseada nos artigos 11, inciso 4 e 25.1, a linha B do CTE, cumulado com 148 parágrafos 1º, inciso 2, parágrafo 3º, inciso 1, incisos 1, 3 e 21 do regulamento do CTE. Ao fim, restou consignado no acórdão que, na planilha fiscal, o agente do fisco teria utilizado, para o período auditado, o mesmo índice de custo fornecido pelas empresas, por duas empresas diferentes, Rápido Marajó e Transbrasiliana, conforme as planilhas juntadas, sendo que esses custos seriam alusivos ao ano de 2013, ao exercício de 2013, o que tornaria evidente que esses custos não seriam os correntes para os serviços prestados, porque posteriores ao período de atuação. Citou a instrução normativa, que regula a matéria, e informou que ela foi atualizada até o ano 2017 e que ela deveria ser aplicada à hipótese. Logo, entendeu que, para os períodos auditados, na apuração da base de cálculo das prestações, deveriam ser adotados os índices fixados na pauta de serviço de transporte do anexo 2 da instrução normativa. Os cálculos para os períodos auditados, realizados com os índices estabelecidos por essas instruções normativas, constaram da planilha juntada aos autos, na qual pode ser notado que o total da base de cálculo foi de 116.712, houve uma redução da base de cálculo, e a aplicação da alíquota de 12%, resultando no ICMS a recolher no valor de R$ 14.005,44, sendo que esse o valor seria o real da obrigação tributária que se deveria exigir dos integrantes do polo passivo. O acórdão cameral finalizou apontando que a multa aplicada, bem como os juros e a atualização monetária, são legais, observando que a multa é apropriada para a infração denunciada e que eventual afronta aos princípios constitucionais seria matéria para apreciação exclusiva do Poder Judiciário. Por fim, rejeitou o pedido de diligência, uma vez que a documentação foi juntada, inclusive a pedido do próprio relator. Intimada, a representação fazendária apresentou concordância, requerendo a intimação do sujeito passivo para pagamento. Também intimado, o sujeito passivo apresentou sua resignação por meio deste recurso, oportunidade em que reproduziu exatamente as mesmas alegações e fundamentos já rechaçados pela Câmara Julgadora quando o julgamento da impugnação em segunda instância. Inclusive, há alguns termos lá que ele repete, como se fosse ainda o julgamento em primeira instância, sinal de que é a mesma defesa. É esse o relator, excelência. Senhor presidente. Obrigado, doutor André. Eu passo a palavra ao doutor Rafael para que se manifeste no prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, colegas representantes e demais espectadores. O processo foi muito bem relatado pelo senhor conselheiro André e a representação fazendária apenas acrescenta que também foram autuados os períodos de janeiro, julho e agosto de 2012, né, em acréscimo ao relatório, que constam das folhas 11 a 62,
as cópias das autorizações de viagem emitidas pela ANTT. E, conforme disse, né, o senhor relator, o julgamento cameral, por unanimidade, rejeitou os pedidos de diligência, o pedido de diligência e a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa. No mérito, também por unanimidade, senhores conselheiros, o auto de infração foi julgado procedente com um novo cálculo, baseado na Instrução Normativa 53 de 2009 SAT, que foi acostado aos autos anteriormente, à apreciação cameral. Então, pelo valor de pauta, a base de cálculo foi estabelecida em R$ 116.712 e o ICMS, conforme dito pelo senhor relator, em R$ 14.005,44. A representação acrescenta que, quando intimada da decisão cameral, manifestou-se favoravelmente à procedência do auto com esse novo cálculo do ICMS. Então, senhores conselheiros, sem necessidade de maiores observações, a representação fazendária concorda com a observação do senhor conselheiro relator que o recurso ao Conselho Superior apresentado é idêntico ao recurso voluntário feito à Câmara Julgadora, sendo que a defesa, em nenhum momento, enfrentou os requisitos de admissibilidade previstos na lei processual. Então, nesse sentido, senhores conselheiros, a representação fazendária manifesta que esse recurso ao Conselho Superior não seja conhecido, tendo em vista que o julgamento cameral se deu por unanimidade e não foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 41, inciso 2 da lei processual. Data vênia, na hipótese, na eventualidade do recurso ser admitido, a representação fazendária manifesta que seja improvido, com rejeição novamente do pedido de diligência, considerando que o sujeito passivo não conseguiu justificar em nenhum momento a realização de qualquer diligência, pois não comprovou falhas que fundamentam uma eventual revisão fiscal. No mérito, a Fazenda pede cota de infração seja julgado procedente, né, caso admitido o recurso, nos exatos termos do julgamento cameral. Uma vez, senhores conselheiros, que a infração à LTE está devidamente comprovada, conforme autorizações de viagem emitidas pela ANTT, constantes das folhas 11 a 62 dos autos. Então, à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Indago aos senhores conselheiros se existe necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, eu passo a palavra ao conselheiro André para que profira o seu voto, por gentileza, em relação à inadmissibilidade do recurso. Senhor presidente, o voto é pela inadmissibilidade. Como foi apontado no relatório e complementado pela representação fazendária, o recurso é uma cópia do recurso ao Conselho, do recurso cameral, da impugnação em segunda instância, perdão. E por essa razão é possível aprender que a parte sequer tentou se desvencilhar dos requisitos exigidos pelo 41.2. Não apresentou nenhuma alegação que demonstrasse o cabimento do recurso. Por essa razão, mesmo que tenha havido uma alegação de nulidade, essa alegação, por cerceamento de direito de defesa, é uma cópia também da alegação na segunda instância, e já enfrentada e afastada por unanimidade. Por essa razão, então, senhor presidente, pelo não cabimento do recurso, o voto, pela inadmissibilidade. Conselheiro Cícero. De fato, como bem salientou o conselheiro André, ele não apresentou os pressupostos de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, acompanha o conselheiro relator. Cláudio. Conselheiro Cláudio. Relator, presidente. Conselheiro Fábio. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Simão. Relator, senhor presidente. Vitor. Com o relator. Andréia. Com o relator. Davi. Com o relator. M. César. Com o relator. Virgínia. Relator. A primeira Câmara do Conselho Superior resolve por unanimidade de votos inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior
por ausência de requisitos legais previstos no artigo 40, inciso 2 da Lei 16.469. Em apreciação... Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Em apreciação, o item 1 da pauta adicional, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1243/20, sujeito passivo MA Construtora Incorporadora Limitada, relator conselheiro André Luiz Cansado, representante fazendário doutor Carlos, advogado doutor Leandro dos Santos, que nos faz presente. Estando em condições, solicito que seja proferido o relatório, por gentileza. Senhor presidente, esse também é um recurso ao Conselho Superior de decisão unânime proferida pela Câmara. O auto de infração foi lavrado sob a acusação do fisco de que a empresa sujeito passivo teria adquirido no período de janeiro de 2014 a setembro de 2015 bens em operação interestadual acobertados por documentos fiscais indicados na descrição, nos quais foram consignados indevidamente a alíquota interestadual sob a pretensa condição de contribuinte do destinatário da mercadoria. Por essa razão, foi feita a exigência de multa formal no valor de R$ 196.450,73 e acréscimos legais. Foram citados como infringidos os artigos 44, parágrafo 3º e 64 do CTE, acumulado com 145 do RCTE. Proposta penalidade do 71, inciso 12, a linha B, também do CTE. Foram juntados aos autos, como base da instrução da acusação, a relação de notas fiscais interestaduais de mercadorias adquiridas com alíquota indevida. Intimado, o sujeito passivo não compareceu, tendo sido declarado revel. A despeito da revelia em primeira instância, apresentou impugnação em segunda instância pedindo a improcedência do lançamento por entender que estaria sendo exigido da autuada ICMS diferencial de alíquota ou de FAO, alegando que as empresas de construção civil não seriam contribuintes do ICMS, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade fim, conforme julgado que ele juntou à sua defesa. Argumentou ainda que parte das suas aquisições foram posteriores ao mês de abril de 2015, motivo por que entendeu que deveriam ser observados os ditames da Emenda Constitucional 87 de 2015, ficando a responsabilidade, sob sua ótica, do recolhimento do imposto pelo remetente da unidade de federação de origem. O acórdão cameral conheceu da impugnação e, como disse, por unanimidade, julgou pelo parcial provimento para considerar procedente em parte a auto-infração, no valor da multa formal de R$ 33.677,26, aplicando o redutor do artigo 71, parágrafo 11, inciso 2, a linha B. Foi fundamentado que o CTE estabelece que a empresa de construção civil, para o efeito de diferencial de alíquota, não é considerado como contribuinte, ainda que possua inscrição cadastral, razão porque na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o destinatário deveria informar ao remetente sua condição de não contribuinte, pelo que dispõe o artigo 44, parágrafos 3º e 4º do CTE. Foi também fundamentado no acórdão cameral que o CTE, no artigo 71, inciso 12, a linha B, fixa a multa de 70% do valor da operação pela aquisição de mercadoria em operação interestadual. Ponderou ainda que o sujeito passivo na aquisição interestadual não informou ao remetente a sua condição de não contribuinte do imposto, tendo nos correspondentes documentos fiscais sido consignada indevidamente a alíquota interestadual, motivando a imposição da multa exigida no auto-infração. Foi fundamentado que o sujeito passivo, em sua impugnação, alegou com razão que as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade fim, conforme o julgado e as alegações do sujeito passivo. Acontece, porém, que não observou que a hipótese aqui não se trata de cobrança do ICMS, o diferencial de alíquotas, o que seria tributo indevido, mas sim de exigência de pena pecuniária, a multa formal por descumprimento de obrigação. Foi apontado que a exigência da auto-infração é apenas da multa, prevista no artigo 71, inciso 12, a linha B do CTE, pelo fato de o sujeito passivo ter adquirido mercadorias em operação interestadual sob a pretensa condição de contribuinte, pois tinha a obrigatoriedade de informar ao remetente que não era contribuinte do ICMS, pelo que dispõe o parágrafo 4º do 44 do CTE. Afastou o argumento da impugnante de que
parte de suas aquisições seriam posteriores ao mês de abril de 2015, por isso deveria ser observada a emenda constitucional 87, ficando a responsabilidade do recolhimento do imposto pelo remetente. Reputou improcedente esse argumento, pois não estaria sendo reclamado imposto nestes autos. E o convênio, além disso, teria sua eficácia começada a partir de 2016. Concluiu, por fim, que a defesa não trouxe nenhum elemento ou razão que ensejasse a alteração do lançamento. Para a aplicação da multa, entendeu, entretanto, por se tratar de infração cujo valor foi obtido por meio da aplicação de percentual sobre o valor da operação, ser cabível ao limitador previsto no parágrafo 11 do artigo 71, pelo inciso 2, a linha B. E com essa aplicação, fez o cálculo sobre o montante, fez o cálculo da porcentagem de 12% sobre o montante de R$ 280.643,91, obtendo o valor da multa de R$ 33.677,26, que deve ser exigido do sujeito passivo. Intimada a representação, o fazendário apresentou concordância requerendo a intimação do sujeito passivo para pagamento da multa. O sujeito passivo, por sua vez, apresentou sua resignação pelo presente recurso e reproduziu os mesmos fundamentos já rechaçados e rebatidos pela Câmara Julgadora, quando do julgamento da segunda instância. Não apresentou nenhuma preliminar, somente reproduziu as questões de mérito já analisadas por unanimidade pela segunda instância. É esse o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Passa a palavra ao doutor Carlos para que se manifeste no prazo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiras, doutora Misilene. Bom, conforme já muito bem relatado pelo conselheiro André, nessa apresentação do recurso voluntário ao Conselho Superior, o sujeito passivo apresenta os mesmos argumentos da impugnação em segunda instância, né? Quais sejam: questiona onde está o ato infrator se a empresa contribuinte do Estado, não pretende contribuinte, possuindo inscrição estadual ativa. Entende que a cobrança de ICMS é diferencial de alíquota, que não é o caso. Também que parte de suas aquisições são posteriores ao mês de abril de 2015, por isso deveria ser observada a emenda constitucional 87/2015, ficando a responsabilidade do recolhimento pelo remetente da unidade federal de origem, né? Então, ele pede o provimento do recurso voluntário e a impugnação do lançamento. Como o julgamento cameral foi por unanimidade, o recurso precisa se enquadrar nas possibilidades previstas no artigo 41, inciso 2 da Lei 16.469, que, nesse caso, deveria ser divergente de decisão cameral não reformada, inequivocamente contrário à disposição expressa da legislação tributária estadual, prova em conteste, baseado em prova cuja falsidade seja comprovada. Não houve nada disso, né? Não se adequa a nenhuma das possibilidades previstas. Em virtude disso, somos pela inadmissibilidade do presente recurso. Esse é o nosso posicionamento inicial, presidente. Indago aos senhores conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, passo a palavra ao conselheiro André para se manifestar sobre a inadmissibilidade. Senhor presidente, o voto é pela inadmissibilidade. Como já relatado e reafirmado pelo representante fazendário, a decisão cameral foi unânime e o sujeito passivo no recurso não transpôs os óbices do artigo 41, inciso 2. Por isso, o recurso não é cabível e o voto é pela inadmissibilidade. Conselheiro Cícero. De fato, o sujeito passivo não preencheu os requisitos lá do inciso 2 do artigo 41 da 16.469. Nesse sentido, acompanho o conselheiro relator. Cláudio. Cláudio. Relator. Fábio. Relator, senhor presidente. Simão. Relator, senhor presidente. Vitor. Com o relator. Andréa. Relator. Davi. Com o relator. M. César. Com o relator. Virgínia. Com o relator, senhor presidente.
Anunciando o resultado, a primeira Câmara do Conselho Superior resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior por ausência de requisitos previstos no artigo 41, inciso 2 da Lei 16.469/09. É esse o resultado para esse processo. Boa tarde a todos. Senhor, boa tarde, doutor Carlos. Processos aqui para aprovação de acordo. Aguinaldo, 2 processos. Cícero, 2. Virgínia, 5 processos. Em condições? Considera aprovado, então. Não havendo mais processos para serem analisados no dia de hoje, agradeço a presença de todos os conselheiros, conselheiras, secretárias, secretária-geral, representantes fazendários e a todos que nos ouvem e nos acompanham pelo YouTube. Uma boa tarde e um grande abraço até amanhã, às 14h30. Boa tarde. Boa tarde, presidente.